Olá, estamos de volta, professor Eduardo Luiz. Vamos dar continuidade à nossa disciplina, proteção contra incêndio, muito importante, muito recorrente nas nossas provas de concurso, tá certo? E nós paramos, na aula passada, falamos um pouquinho sobre os métodos de extinção do fogo. Vamos relembrar? Bom, para nós relembrarmos, vale a pena você ter em mente o triângulo do fogo. Porque no triângulo do fogo eu tenho o comburente, o combustível e tenho também o calor, tá certo? Nesses casos, então, qualquer um dos três que nós conseguirmos apagar, o fogo irá se extinguir, tá certo? Beleza? Então, a maneira simples de você combater um incêndio é retirar, lógico, né? Retirar o material combustível. Então, mas lembre-se que aquele material combustível que ainda não pegou fogo. Existem algumas provas, né? Eu já gabaritei uma questão falando que tem que retirar o material que está pegando fogo para ele não se alastrar para os outros ambientes do edifício. Isso aí está errado, porque a maneira certa de extinguir o fogo é retirar o material combustível, tá certo? Beleza? Outro é abafar, que eu retiro o oxigênio, tá certo? Nesse caso eu não vou ter mais o fogo. E a terceira forma de extinguir o fogo é você jogar água e retirar o calor, acabar com o ponto de fulgor, ponto de combustão e de inflamação. Legal? Claro, mas e o quadrado do fogo e o tetraedro do fogo que fala da reação em cadeia? É isso que nós vamos ver daqui a pouquinho, que alguns materiais combustíveis só apagam quebrando a reação em cadeia, tá certo? Então nós vamos entrar agora, com base nesses conceitos, vamos entrar agora nas classes de incêndio. E as classes de incêndio são o principal assunto cobrado nas bancas de concurso, porque isso é muito importante. Cada classe de incêndio tem um agente extintor, tem um aparelho extintor específico mais eficiente, mais adequado para aquele tipo de fogo. E quando nós falamos em classes de incêndio, na verdade, nós estamos classificando os materiais combustíveis. Lembrando que é todo material que pega fogo, tá legal? Vocês podem ver na tela então que é a classe A de incêndio. O que vem a ser a classe A de incêndio. São todos os combustíveis sólidos, tem essa característica, né? Que além deles serem sólidos, eles queimam tanto em superfície quanto em profundidade, tá certo? E deixa resíduos também. O que é queimar em superfície? O que é queimar em profundidade? Então, se eu tenho que, por exemplo, a madeira, ela queima tanto na superfície da madeira quanto também na profundidade, tá certo? O fogo se propaga aí nas duas dimensões, tá certo? São sólidos, pneus, lixo, papel, plástico, todo material que deixa resíduo, você pode classificar como classe A de incêndio, tá certo? Já a classe B de incêndio são os líquidos inflamáveis. Ele tem uma característica, os líquidos inflamáveis, que eles só queimam em superfície, tá certo? E não deixam resíduos. O que quer dizer não deixar resíduos é que a queima é completa. Essa é a característica, tá certo, dos combustíveis da classe B. São os líquidos inflamáveis, o ponto de fulgor. Eles começam a liberar vapores inflamáveis com 60 graus Celsius, tá certo? Beleza? Tranquilo? Olha só, quando a gente fala em classe B de incêndio, ele tem essa característica de queimar somente na superfície. Já na classe A queima é incompleta, porque deixa resíduos. Queima em superfície e profundidade, tá certo? Já na classe B é só em superfície. E como essa queima é completa, não tem resíduo nenhum. Por exemplo, o gás de cozinha, quando nós acendemos o fogão ali, né, a boca do fogão, quando a gente apaga, não tem fumaça, não tem resíduo, não tem brasa, não tem nada. Por quê? Porque o gás ele é um combustível inflamável. O que é o combustível inflamável? É qualquer combustível que comece a liberar vapores inflamáveis com 60 graus Celsius, tá certo?
com 60 graus Celsius já começa a liberar, por exemplo, gasolina, álcool, éter, a gente sente o cheiro característico, tá certo? Beleza? Isto é característica clássica do classe B, não deixar resíduo, queima apenas em superfície. Legal? Bacana? Já a classe C, vocês podem ver na tela que agora são os materiais ligados à eletricidade. Tudo bem? Eles são energizados eletricamente. Se esse tipo de material pega fogo, como computador, tomada, um eletrodoméstico, ele é classificado como classe C. Lembrando que para a classe C de incêndio, somente é classificado nesta classe se estiver ligado na tomada. Um computador que está desligado da tomada e ele pegou fogo, ele é classe A de incêndio. Por isso, quando os bombeiros chegam para debelar um fogo, é protocolo comum desligar a energia geral do prédio, da edificação, porque não vai existir mais a classe C de incêndio e tudo vira classe A, tá legal? Para ser classe C, tem que estar ligado na tomada ou ter energia elétrica própria, como um gerador, por exemplo, que transforma energia química em energia elétrica. Se ele pegar fogo, esse gerador, ele é classificado também como classe C de incêndio. Legal? Bacana? Classe A são sólidos, são aqueles que queimam superfície e profundidade e deixam resíduos. Classe B só queima na superfície, característica dos líquidos e gases, não deixam resíduos, porque a queima é completa. E a classe C são os materiais energizados, um curto-circuito, tá certo? Um superaquecimento, um problema elétrico do equipamento, faz com que ele pegue fogo, então nós tratamos como classe C de incêndio. E a última classe, vocês podem ver na tela, é a classe D de incêndio. A classe D são chamados combustíveis pirofóricos, são classificados como pirofóricos, como magnésio, alumínio em pó, zinco, zircônio, titânio, tá certo? A característica da classe D de incêndio é a dificuldade que nós temos de quebrar a reação em cadeia. Porque esses materiais especiais, esses pirofóricos, tem uma outra definição também que fala que material pirofórico, combustível pirofórico, são aqueles que entram em contato com o oxigênio e já pega fogo. Por exemplo, o fósforo branco, tá certo? Já gabaritamos uma questão dessa do CESP e realmente ela é verdadeira. A banca deu como verdadeira e ela é verdadeira, foi classificado que o fósforo branco, ele na sua forma natural, ele fica, por exemplo, imerso num riacho. Teve até, já tem alguns anos, alguns populares, né, a população ribeirinha, via essa pedra branca no fundo do riacho, achava bonito, pegava e quando pegava já queimava a mão, porque ele em contato com o oxigênio já tinha essa combustão química, ele é até um material pirofórico, tá certo? E a outra definição de materiais pirofóricos são aqueles materiais especiais que para apagar tem que quebrar a reação em cadeia. Por exemplo, a liga de magnésio, aquela roda antiga dos carros, quando ela incendeia, a gente joga água, tem mais oxigênio ainda e aumenta o fogo. A gente joga areia para abafar, para tirar o oxigênio, mas na própria queima do magnésio, há produção de oxigênio que alimenta as chamas, tá certo? Então, como que nós vamos apagar a classe D? Quebrando a reação em cadeia, com um pó químico seco especial, e nós vamos ver daqui a pouquinho, tá certo? Vale lembrar que cada classe de incêndio tem um agente extinguível próprio, mais adequado, tá legal? E isso é muito, muito, muito cobrado em provas, tá certo? Então, as classes de incêndio, classe A, B, C e D, decorem, porque não existe uma razão lógica, isso é uma convenção, tá legal? Classe A de incêndio, papel, madeira, queima superfície, profundidade deixa resíduos, porque a queima é uma queima incompleta. Classe B já é uma queima completa dos líquidos inflamáveis, gases, tintas, vernizes, não deixam resíduo, queima só em superfície. Classe C são os equipamentos energizados, que pegam fogo, e a classe D são os materiais pirofóricos, aqueles que só apagam se quebrar a reação em cadeia. Legal? Bacana? Bom, vamos falar um pouquinho aqui na tela, vocês podem ver como a classificação dos incêndios devido à sua proporção. Olha só, ele é classificado dessa forma.
Quando a gente fala em incêndio, nós temos um princípio de incêndio, um pequeno incêndio, um médio, um grande e um incêndio extraordinário. Tá certo? Beleza? Mas olha só o que acontece. Quando a gente fala em proporção de incêndio, querendo ou não, a gente acaba dando uma opinião. E a opinião ela é algo subjetivo, não é verdade? Ah, eu vi um incêndio no apartamento. Cara, era muito fogo, era um grande incêndio. Aí queimou só a cozinha. Será que era um grande incêndio? Não, mas pegou a sala também. Então, é extraordinário. Não, queimou só uma panela, então é pequeno, fica complicado de nós mensurarmos, dimensionarmos o incêndio de acordo com a sua área. Então, como que nós classificamos os incêndios de princípio de incêndio até o extraordinário, até o grande incêndio? Devido à demanda, de acordo com a demanda que eu tenho para apagar esse fogo. Por exemplo, se eu conseguir acabar com o fogo com um extintor de incêndio, ele é chamado de princípio de incêndio. Não importa o tamanho, não importa o que está pegando fogo. Se eu conseguir apagar esse fogo usando extintor de incêndio, ele é classificado como princípio de incêndio. Eu não levo em consideração a área, eu não levo em consideração o dano, o que foi queimado, tá certo? Se eu apaguei um fogo com um extintor de incêndio, é um princípio de incêndio. Já um pequeno incêndio, uma viatura de um corpo de bombeiros resolveu, já é um incêndio pequeno, um pequeno incêndio. Tá legal? Eu tenho um fogo, por exemplo, numa região, no edifício, e apenas o quartel local, com uma viatura, foi lá e conseguiu apagar o fogo. Era um pequeno incêndio, mas o extintor já não deu mais conta. O extintor não foi suficiente. Chamaram o bombeiro apagou com apenas um carro de bombeiro. Legal? Mas a partir do momento que este carro já não deu conta e preciso de outro carro, mas do mesmo quartel ainda, aí já é um médio incêndio. Diferente do grande incêndio. Por quê? Porque um grande incêndio agora eu preciso do contingente de toda a vizinhança dos bombeiros. Então vai mais de um quartel. A partir do momento que mais de 2 unidades estão sendo utilizadas no incêndio, mais de uma, na verdade, com 2, já é chamado de grande incêndio. Às vezes a gente vai apagar o fogo de uma cozinha e vai duas unidades. Aí, neste caso, 2 quartéis diferentes, para nós já é um grande incêndio. Tá certo? Diferente agora do extraordinário. Por quê? Porque o extraordinário não leva em consideração a demanda para apagar, mas sim a causa. Classificamos como incêndio ordinário aquele causado por desastres naturais. Legal? Um raio, um terremoto, né? um maremoto, seja o que for, um furacão, né? É algo da natureza, a origem foi natural, não foi origem humana, é chamado de extraordinário. Eu não levo em consideração também a área que foi queimada. Legal? Bacana? Às vezes eu faço a pergunta e as pessoas se confundem. O 11 de setembro, os aviões batendo nas Torres Gêmeas, né? Extraordinário ou grande incêndio? Muita gente acaba confundindo. Não, foi extraordinário, porque ele foi muito grande. Eu sei, concordo, né, num ponto de vista subjetivo, um ponto de vista de uma opinião, foi extraordinário. Mas conceitualmente foi um grande incêndio. Agora, uma árvore foi atingida por um raio e pegou fogo. Extraordinário. Nós estamos falando aqui de conceito. Tá legal? Princípio de incêndio, extintor. Pequeno incêndio, um carro de bombeiro de um quartel. Médio incêndio, 2 carros de bombeiro do mesmo quartel. Um grande incêndio, vários carros de vários quartéis. Tá certo? Geralmente é assim uma força-tarefa multidisciplinar. Então já é um grande incêndio. Nós temos vários, né? Nossa história recente lá em Santa Maria, infelizmente, ali foi um grande incêndio, tiveram que vir bombeiros de outras regiões vizinhas a Santa Maria, né, um grande incêndio, né, infelizmente, né, Joelma, Andraus em São Paulo na década de 70, tá certo? E o extraordinário agora causado, né, ainda bem que no Brasil nós não temos, não é característica, né, é muito raro ter um incêndio dessa natureza, mas isso acontece, né, em outros países, como o Japão, por exemplo, no Canadá, os incêndios florestais causados por descargas elétricas, né, por descargas atmosféricas, e causam incêndios aí extraordinários, difíceis de serem combatidos. Legal? Bacana? Grave isso aí, pessoal. Bom,
agentes extintores. Quando a gente vai falar em agentes extintores, aqui na tela vocês podem ver, eu não quero que vocês confundam o agente extintor, tá certo? O agente extintor não pode ser confundido com o extintor, o aparelho extintor, tá? Não confundam, porque olha só, quando eu falo agente extintor, é o que está dentro deste cilindro do aparelho extintor. Ali dentro posso ter a água, posso ter espuma química, pó químico seco. Já adianto que a legislação mais nova não fala mais em seco, fala só em pó químico, mas muitas provas de concurso ainda se referem a PQS, pó químico seco. Então fiquem alertas, porque pode aparecer essa sigla aqui, é a mesma coisa que o pó químico, tá certo? Pode ser o gás carbônico dentro desse aparelho extintor também, que na prova cai como gás carbônico, CO2 ou dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Legal? Bacana? Então, na prova, são sinônimos. Gás carbônico, CO2, tá certo? E dióxido de carbono. E o último é o chamado de pó químico especial, que eu já adiantei para vocês, né? Que ele é feito justamente para combater incêndios da classe D. Tá legal? Então, esses são os agentes comuns, os agentes extintores mais comuns. E a partir deste momento agora, que nós já falamos do fenômeno, do comportamento extremo do fogo, do flashover, backdraft, falamos das classes de incêndio, falamos da queima completa, incompleta, tá certo? Falamos de como combater o incêndio. A partir deste momento agora, nós vamos entrar na área um pouco mais técnica, que isso também é muito recorrente, é muito cobrado nas provas de concurso, tá legal? E eu já te adianto que classe de incêndio com aparelho extintor é o que mais cai na prova. Não existe prova de combate a incêndio sem a classe de incêndio relacionando a classe de incêndio com o aparelho extintor, que é o que nós vamos ver. Legal? Bacana? Aqui na tela, os aparelhos extintores, para vocês terem uma ideia, eles são utilizados somente para a fase inicial de incêndio, ou seja, só serve para princípio de incêndio, tá legal? Agora nós vamos falar do aparelho extintor, só serve para princípio de incêndio, mas cuidado, não tentem ser tão legalistas, porque tem prova que fala que o aparelho extintor é utilizado para o incêndio classe A e às vezes está certo, tá legal? Não sejam tão rigorosos nos conceitos, tá? Então eles são utilizados para a fase inicial do incêndio. Tem ele no carro, né? Todo mundo sabe, né, que isso até infração não ter o extintor no automóvel. Eu tenho embarcações, eu tenho para uso geral nas edificações. Vamos falar um pouquinho do uso correto do extintor, precauções de segurança, tá? Ele tem que sofrer inspeção. Eu tenho toda, nós temos toda uma legislação que fala sobre os extintores, tá certo? Os extintores, ele é parte do sistema de proteção contra incêndio. Quando nós falamos em sistema de proteção, o extintor é apenas um item. Quando eu falo em sistema de proteção contra incêndio de uma empresa, de uma edificação, além dos extintores eu tenho saída de emergência, é um sistema, iluminação de emergência é outro sistema, detecção de fumaças, detectores de incêndio, detectores de chama, os alarmes, tá certo? A sinalização, a central de GLP, quando existe, eu tenho que ter um sistema projetado para essa central de GLP, de gás liquefeito de petróleo, muito comum nas residências mais novas, multifamiliares, como os prédios, como os restaurantes, né? Tá certo? Então, agora nós estamos falando de um item que compõe esse grande sistema de proteção contra incêndio, que é o extintor, tá? Existe uma legislação, a legislação
que é utilizada é uma legislação municipal, estadual ou distrital, que é o nosso caso aqui de Brasília, tá certo? Nós temos normas do Corpo de Bombeiros, tem um decreto do governador que sanciona as portarias, que sanciona as normas técnicas do Corpo de Bombeiro, tá certo? Existe uma lei federal, né, do Ministério do Trabalho e Emprego, mais especificamente a norma reguladora 23, que fala da proteção contra incêndio. Só que essa norma reguladora 23, ela é muito cobrada em concurso, mas ela teve a sua redação drasticamente mudada a partir de 2011. Então, às vezes, você tem uma prova aí com você agora e você vai tentar gabaritar essa questão, mas eu falo para você que isso caiu, não pode ser mais cobrado em prova. Por quê? Porque a NR23, ela tinha apenas umas 5 folhas e ela falava da proteção contra incêndio. Isso é inviável. O texto dessa NR já era um texto ultrapassado, uma redação que não proporcionava a segurança necessária cumprindo aquela norma reguladora, e já era uma tendência ela jogar isso para os municípios, estados e Distrito Federal. E foi o que aconteceu. A nova redação da NR23, você pode ver no site do Ministério do Trabalho e Emprego, ela fala que toda empresa tem que ter proteção contra incêndio e tem que ser levada em consideração a legislação própria, tá certo? Do seu estado, do seu município ou do Distrito Federal. Então ela lava as mãos de uma certa forma e passa a responsabilidade para cada governo, e claro, ficou muito melhor, porque cada unidade da federação vai estudar, cada município vai estudar a sua realidade e vai propor as suas normas e vai adequar a sua realidade. E a norma, a NR23, com a sua redação antiga, ela já não cumpria o seu papel. Então, quando nós falamos em extintores, vocês podem ver aqui na tela, a gente fala em dimensionamento, tá certo? Esse extintor ele tem que ser dimensionado. E para nós dimensionarmos esses extintores, nós levamos em consideração aqui em Brasília, por exemplo, a norma técnica do Corpo de Bombeiros, que fala só de extintores. Fala de altura, fala de qual a área que ele cobre, quantos extintores tem que ter numa certa... quantos extintores tem que ter numa edificação, de acordo com a sua classe de risco, de acordo com a sua... como se diz, a sua finalidade, né, com que a empresa trabalha. Então, cada extintor ele é dimensionado pelo engenheiro, faz parte de um projeto de proteção contra incêndio, um projeto de incêndio. Esse projeto de incêndio tem que ser aprovado no Corpo de Bombeiros, e após ele ser aprovado, o Corpo de Bombeiros, que é o órgão fiscalizador, vai até aquele local para poder, né, verificar se o que está no projeto de incêndio foi instalado, foi inserido na edificação, tá certo? Então, quando nós falamos de dimensionamento, tá, é toda feito um cálculo aí. As classes ocupacionais de risco, eu levo em consideração aquela empresa trabalha com magnésio, ela trabalha com materiais inflamáveis. A área de proteção dele vai ser de acordo com a classe ocupacional de risco, tá? Quanto mais inflamável é o combustível que existe naquela empresa, mais extintores vai ter. Outros sistemas, como chuveiros automáticos, talvez vai ter que ter também, dependendo da área. Tá? Algumas condições específicas, né? Porque isso é bem dimensionado no projeto e bem descrito nos memoriais descritivos que falam que tipo de extintor para aquela classe de incêndio é mais adequado. E a sinalização dele, importantíssima, que todo extintor ele tem que ser sinalizado, ter uma altura que não pode passar de 1,60 m, ter uma área no chão vermelha que tem 1 metro quadrado. Nessa área vermelha pintada no chão, não pode ter lixeira, não pode ter mobília, tá certo? Isso tem que ser muito cobrado e tem que ser muito especificado no projeto de incêndio, tá certo? Beleza? Bom, os tipos de aparelhos extintores, né? Os aparelhos extintores mais comuns, tá? Água, gás carbônico, pó químico seco, que hoje é chamado até de apenas pó químico, e o de espuma química, tá?
Aqui ele tem um biquinho, eu vou falar sobre esse biquinho daqui a pouco, né, que funciona a espuma química. Tá legal? Bacana? Cada tipo de aparelho extintor, tem uma classe mais adequada para apagar, tá certo? E as provas de concurso, elas cobram muito isso e os candidatos às vezes fazem muita confusão. Por quê? Porque a maneira que a água extingue o incêndio é diferente da maneira que o pó químico seco vai extinguir. Por quê? Porque a água, dentro do triângulo do fogo, ela resfria e acaba com o calor. Diferente, por exemplo, da espuma, que ela vai na superfície do líquido, ela age por abafamento. Então, enquanto o extintor de água tira do triângulo do fogo o calor, já a espuma química, ela tira do triângulo do fogo o oxigênio, que é o comburente. Tá certo? Assim não é diferente o pó químico seco, que ele também age por abafamento, tirando oxigênio, mais especial, melhor ainda, que ele ainda quebra a reação em cadeia, nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho, e o de gás carbônico, primariamente, ele age por abafamento, porque ele tira, quando a gente joga aquela nuvem de CO2, ele cria uma atmosfera muito pobre em oxigênio. Então acaba congelando, né? Acaba extinguindo o fogo na classe C, e ele é muito bom porque ele não deixa nenhum tipo de resíduo, diferente do pó químico seco, tá certo? Mas ele sai tão gelado que secundariamente o extintor de gás carbônico ou dióxido de carbono também acaba agindo por resfriamento. E é isso, pessoal, que nós vamos ver no nosso próximo encontro, que cada classe de incêndio, qual é o extintor mais adequado. Muito obrigado e até lá.